Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje: pare de fumar. O hábito de fumar, ele provém, né, de um costume indígena, né, que foi descoberto pelos espanhóis quando aqui chegaram no continente norte-americano e sul-americano, e eles perceberam que as pessoas enrolavam folhas de tabaco, acendiam e fumavam, e aí, a partir daí, os colonizadores começaram a trazer esses, digamos assim, essa situação, né, para a Europa de um modo geral. De 100 pessoas que fumam, 66 vão morrer por uma causa direta pelo cigarro, né, de uma doença diretamente causada pelo cigarro. Esse impacto hoje em dia dá para se ver bem no sexo feminino. No Rio Grande do Sul, as doenças cardiovasculares, ou seja, infarto agudo do miocárdio, derrame, elas estão se tornando um problema de saúde em mulheres de meia idade e mulheres de idade avançada. Por que que isso acontece? Porque enquanto a mulher está na idade fértil, os hormônios femininos protegem-na dos danos vasculares que o cigarro causa, de uma certa maneira. Depois que ela entra na menopausa, essa proteção cessa. Por outro lado, a mulher está fumando tanto quanto o homem, e em certos meios sociais mais do que o homem. Então, isso está causando uma escalada de ataque cardíaco em mulheres e de doenças vasculares em mulheres que não tem precedentes na história da nossa sociedade rio-grandense. Recentemente também foi divulgado uma pesquisa realizada através de uma solicitação da Polícia Federal do Paraná sobre a qualidade dos cigarros contrabandeados no Brasil. Se estima que hoje, para cada um cigarro apreendido pela polícia, 10 cigarros passam pela fronteira. E a Polícia Federal solicitou um estudo e foi demonstrado que esses cigarros possuem uma péssima qualidade, sendo identificados restos de insetos que são moídos junto com as folhas do fumo, né, num processo sem controle. Então, restos de insetos, fungos, bactérias. Um estudo demonstrou que um cigarro contrabandeado tem 30 vezes mais bactérias do que o permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma das coisas que os pacientes sempre perguntam e nos contam é aquela velha história de que mas eu tenho um vozinho de 90 anos que fumou a vida inteira e está aí. É verdade, só que ele é exceção à regra, né? Fumar é mais ou menos que nem tu colocar uma bala no tambor de um revólver e fazer roleta russa, né? Tu vai ter uma chance em 5 de te dar mal. O que acontece é que todos os pacientes, isso pode se afirmar, vão ter bronquite crônica, porque a fumaça de cigarro provoca, falando de uma maneira leiga, uma queimadura das vias aéreas. E o pulmão, para se defender, produz muco, tenta colocar o muco entre a mucosa do pulmão e a fumaça para se proteger. E esse muco nada mais é do que o catarro. Então todo fumante, aquele catarro do fumante, é uma tentativa desesperada do organismo de se defender da fumaça do cigarro. Outro aspecto importante, mesmo para os jovens, é a facilidade, então, das infecções respiratórias. E dentre elas as pneumonias. A pneumonia bacteriana, que são as mais agressivas, que é a mais frequente de todas, é uma pneumonia que a gente chama de pneumonia pneumocócica. É dada por um germe chamado pneumococo e que, na maioria das vezes, ela cursa, se a pessoa for tratada adequadamente, sem nenhum problema. Só que a pessoa que fuma tem uma chance muito maior de essa bactéria não ficar só confinada aos pulmões, mas passar a circular e a agredir outros órgãos, circular através do nosso sangue, e que a gente chama de uma pneumococcía invasiva, doença de alta mortalidade. O cigarro, ele aumenta o que a gente chama de agregabilidade plaquetária, ou seja, as plaquetas, que são as nossas células sanguíneas, que fazem a nossa coagulação sanguínea, por causa do cigarro, elas ficam mais ativas, e com isso elas têm mais facilidade de criar coágulos no sangue. A pílula anticoncepcional também faz isso, ou outros métodos anticoncepcionais hormonais. Então, disso decorre o quê?
que uma menina que passe a usar anticoncepcional oral e fume, ela tem 6 vezes mais chance de ter trombose nas pernas e embolia pulmonar. Vamos falar sobre 2 doenças específicas causadas pelo tabagismo, que é o grande temor do câncer do pulmão e o que nós chamamos DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, no qual estão incluídos os pacientes enfisematosos e os pacientes bronquíticos. E certamente esse paciente que fuma 20, 30 anos, seja ele do sexo masculino ou feminino, tem pelo menos 80 a 90% de vir desencadear ou enfisema pulmonar, que é uma doença irreversível e vai ser caracterizada certamente por falta de ar crescente ao longo da vida, ao longo dos anos, podendo levar até uma dependência de oxigênio. E a outra doença é uma bronquítica crônica, aquele paciente que nós vemos às vezes em ambientes fechados na rua, que são pacientes tossidores, com muita expectoração, com muita secreção, o tradicional chio no peito e falta de ar. Certamente, ou pelo menos com muita probabilidade, o fumante de 25 a 30 anos vai ter grandes chances de ter uma dessas doenças. E nós temos observado que o pulmão da mulher nos últimos trabalhos é mais sensível ao cigarro, então a mulher tem mais tendência a ter bronquite e enfisema. Então assim, aqui nós temos dois pacientes onde foram realizadas radiografia dos pulmões e nós notamos uma diferença bem importante quanto à apresentação desse pulmão do fumante e do não fumante. Esse paciente aqui é uma paciente, né, não fumante, e que nós observamos a transparência do pulmão normal, com a circulação, com a área central com o mediastino, o coração, as cúpulas diafragmáticas, os seios costofrênicos. E vocês reparem nessa radiografia ao lado, é a mesma projeção, a projeção póstera anterior, e que nós temos o tórax desta paciente hiperinsuflado. Essa hiperinsuflação, ou seja, o pulmão está com mais ar do que o habitual, é um sinal direto de que esse paciente tem ar, ou seja, tem enfisema no seu parênquima pulmonar. Então vocês reparem que, enquanto de um lado nós temos a cúpula, a curva da cúpula diafragmática respeitada, aqui nós temos a cúpula diafragmática rebaixada. Ou seja, olhando-se o perfil aqui, nós temos o chamado tórax em barril. O tórax fica aumentado o seu diâmetro antero-posterior, aumentado o seu diâmetro vertical. Então a gente tem, olhando o raio-x sem necessidade de tomografia, no caso do fumante pesado, como era esta paciente, referir que ela tem doença pulmonar obstrutiva crônica, no caso com um predomínio aqui bem evidente de enfisema pulmonar. Então o enfisema pulmonar, ele nada mais é do que a fumaça do cigarro lesou o alvéolo, e esse alvéolo vai se tornar uma cavidade aérea em que não existem mais trocas gasosas. Ou seja, são áreas de pulmão, áreas de parênquima pulmonar mortas. Não existe mais troca do gás carbônico pelo oxigênio. Então, essas áreas de enfisema podem ser vistas na tomografia de alta resolução, e inclusive nós podemos, além de graduar, ver se o paciente já tem um enfisema severo ou discreto, nós podemos também, existem 4 tipos de enfisema, nós podemos diferenciar um tipo de enfisema do outro através do exame tomográfico. Outro dano, outra lesão no parênquima pulmonar ou no tórax em que a fumaça do cigarro causa é na via respiratória, ou seja, é o que nós chamamos de bronquite. Os brônquios, em que são meios de condução do ar, a entrada e saída de ar do pulmão, eles são afetados também com a fumaça e vão ser representados. A patologia do bronco e a bronquite vai ser representada por um achado, para a gente pelo menos bastante simples. Nós vamos observar as paredes dos brônquios espessadas. As paredes dos brônquios espessadas nos permitem falar que esse paciente, principalmente se o paciente é tabagista, que ele tem bronquite pulmonar. O paciente com DPOC, como é que nós podemos tratar esse paciente? Existem medicações para o paciente. A medida número 1, parar de fumar. Não se pode obrigar o paciente a parar de fumar, mas tem que conscientizá-lo que ele precisa parar de fumar, porque senão a doença é lentamente progressiva e irreversível. Uma vez estabelecido, o enfisema não dá marcha ré, ele não retorna.
A bronquite crônica, parando de fumar, reverte de 80% a 90%. O enfisema, ou seja, a falta de ar, não reverte. Formas mais graves de enfisema, que o paciente chegou numa forma de doença que não tem mais como reverter só com medicação, às vezes o transplante pulmonar é necessário. No nosso meio, nós temos um serviço de referência em Porto Alegre, no Santa Casa, no qual tem uma experiência muito grande de transplante, tá? E alguns pacientes selecionados, desde que não estejam fumando, desde que não tenham algumas contraindicações clínicas, não sejam diabéticos importantes, cardiopatas, que não sejam muito desnutridos, tem a chance, desde que tenha um doador e desde que entrem na fila de transplante, de poder receber um órgão novo e poder ter uma qualidade de vida melhor. Outra possibilidade, em caso quando não tem doador, existe um tratamento intermediário que nós chamamos de ponte, que é um tratamento de cirurgia redutora para o enfisema pulmonar, no qual se tira as áreas mais doentes do pulmão, com mais bolhas, e o pulmão remanescente consegue, com uma caixa torácica melhor moldada, por alguns anos, manter a condição respiratória até que o paciente possa aguardar um transplante de pulmão. E alguns pacientes, infelizmente, vão usar oxigênio por resto da vida, por 12 a 16 horas por dia, de uma maneira irreversível, e tem uma perspectiva de vida não muito longa, às vezes 4 a 5 anos, tendo complicações pulmonares, com ruptura de bolhas, pneumotórax, infecções pulmonares, embolia, insuficiência cardíaca, e fatalmente vão ir ao óbito. Então estamos falando de uma doença que, apesar de benigna, tem um potencial muito arrasador. Medical TV, a vida e a medicina. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos, há 30 anos, cuidando de seus movimentos. Diagnose, laboratório de genética médica e biologia molecular, especializado em análise de DNA e RNA. Diagnose, excelência, agilidade e precisão nos resultados. O Conception Centro de Reprodução Humana é pioneiro na Serra Gaúcha. Os serviços oferecidos são congelamento de óvulos, fertilização in vitro e inseminação artificial. Conception Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949. Fone 54 3204 4446. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, pare de fumar. Câncer de pulmão, que todos relacionam com cigarro, é importante que se diga que é um dos poucos cânceres absolutamente preveníveis, com um simples cessamento do parar de fumar. Tá? Se sabe que o câncer de pulmão hoje é um dos cânceres mais frequentes, o segundo mais frequente no homem, o terceiro mais frequente na mulher, e dos cânceres ele é o que mata mais, é o que tem uma maior mortalidade. Isso porque o diagnóstico do câncer de pulmão, ele via de regra é feito tardiamente, porque esses pacientes só vão ter sintomas relacionados ao câncer muito tardiamente. Apenas 20% dos cânceres de pulmão são detectados precocemente, e esses são os casos que têm uma maior perspectiva de cura. Quanto ao estudo tomográfico, esse é um método hoje bem seguro, bem conhecido por todos os radiologistas, em que nós podemos avaliar não só o parênquima pulmonar, mas avaliarmos todas as estruturas torácicas. Então vamos dizer assim, as dúvidas que surgiram no raio-x vão ser esclarecidas, pelo menos em boa parte delas, com o estudo tomográfico. Em pouco tempo, questão de 5 minutos, eu acho que o exame é realizado desde a entrada do paciente na sala até liberar o paciente. Então aqui vocês estão vendo um raio-x digital, que é uma aquisição inicial de tomografia, em que é feito uma imagem onde serão planejados os cortes. Então, através dessas imagens programadas no Surview, nós teremos as imagens em vários segmentos do tórax, em que nós podemos surpreender ou diagnosticar alguma lesão. Aqui no caso desse paciente, a gente observa a presença de uma pequena imagem nodular, em que nos preocupa. Se esse paciente
veio com história de tabagismo, ou já realizou um raio-x de tórax em que foi vista essa lesão, ou veio por algum motivo fazer uma tomografia de tórax, essa imagem nos preocupa, é o chamado nódulo pulmonar. O tumor, o carcinoma brônquico, pode se manifestar e se manifesta na forma de um nódulo pulmonar. Então nós temos aqui essa opacidade redondinha, vocês vejam que o contorno dela é um pouquinho irregular, ela tem algumas estriazinhas que vão até a superfície pleural. Se nós colocarmos aqui, nós temos como trabalhar essa imagem, se nós colocarmos aqui uma janela diferente, veja que essa aqui é uma janela. Janela é um termo radiológico para a gente ver estruturas diferentes. Essa aqui é uma janela óssea, nós observamos que neste nódulo não existe calcificação. Sempre que a gente acha um nódulo pulmonar, a primeira coisa que nos passa na cabeça é ver se existe calcificação ou não. A presença de calcificação no nódulo favorece que esse nódulo seja um nódulo benigno. O câncer do pulmão é uma doença mais prevalente no sexo masculino. Porém, nos últimos anos, nas últimas décadas, com a emancipação da mulher, nós temos observado que essas estatísticas estão se aproximando em termos de incidência, uma vez que as mulheres estão fumando tanto quanto os homens, ou até mais no que a gente observa no dia a dia, no nosso cotidiano. Essa doença tem uma prevalência mais acentuada na faixa etária dos 50 aos 70 anos, onde aumenta o risco, em especial se tiver algum fator hereditário associado, ou seja, se tiver algum familiar que já teve a doença, o risco muito maior. E essa é uma doença que está intimamente associada ao cigarro, porque 90% dos pacientes acometidos pela doença são ou foram fumantes. Infelizmente, a epidemia tabágica ainda não está controlada e nós temos um índice altíssimo de mortes por ano em câncer de pulmão. Infelizmente, é uma doença de comportamento silencioso, na medida em que ela pode estar presente no organismo da pessoa, no corpo da pessoa, sem que a pessoa detecte e sem que tenha sintoma algum. E algumas vezes ela só vai ser identificada em exames de rotina, como radiografias ou, mais recentemente, as tomografias de pulmão. Uma doença que tem fases evolutivas, existem pelo menos 4 estágios da doença, em que, passado do segundo estágio, a chance de cura é praticamente zero. E isso faz com que nós tenhamos que detectar a doença, repetindo, nas suas fases mais precoces. O primeiro rastreamento da doença, então, se estabelece pelo perfil do tabagista. Então, pessoas com mais de 40 anos e que fumem, como eu disse, precisam se submeter a avaliações periódicas. Se numa dessas avaliações houver uma alteração, como o surgimento de um nódulo no pulmão, o surgimento de uma lesão pulmonar que possa dar uma pista sobre a presença do câncer de pulmão, esse paciente então é submetido a uma investigação diagnóstica, que parte dos exames de imagem, como já constatamos, e que tem que ser confirmada pela presença da célula maligna em algum exame que esse paciente vai submeter. A parte invasiva do diagnóstico, é a parte que nos permite obter células, obter tecidos para chegar a um diagnóstico de certeza, a broncoscopia. A broncoscopia é o examezinho aquele da mangueirinhas, semelhante ao do estômago para a endoscopia, só que esse é direcionado aos brônquios, ao interior dos pulmões. Essa broncoscopia ela é normalmente feita no hospital, acompanhada pelo anestesista com sedação, na qual o paciente não tem sensibilidade, não tem dor, não tem falta de ar, não há corte, na qual o doutor consegue ver internamente os pulmões, coletar escarro para exame e, se for o caso, se houver doença visível durante a broncoscopia, fazer biópsias do machucado para definir se a lesão é benigna ou se é maligna, ou seja, se é um câncer de pulmão. Medical TV, a vida e a medicina. Habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos, há 30 anos, cuidando de seus movimentos. Diagnose, laboratório de genética médica e biologia molecular especializado em análise de DNA e RNA. Diagnose,
Excelência, agilidade e precisão nos resultados. O Conception Centro de Reprodução Humana é pioneiro na Serra Gaúcha. Os serviços oferecidos são congelamento de óvulos, fertilização in vitro e inseminação artificial. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949. Fone 54-3204-4446. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, pare de fumar. A exposição aos malefícios do fumo, do tabagismo, ela deve ter um tipo ou um período de exposição de não menos do que 10 anos para que uma pessoa venha a desenvolver um câncer de pulmão. Então as pessoas têm bastante tempo para tentar tomar a atitude de parar de fumar, de melhorar a sua qualidade de vida, para vir a evitar doenças tanto benignas quanto o câncer de pulmão. Quando tenta se estabelecer essa ligação mais diretamente aí sim com o câncer de pulmão, nós sabemos que 90% a mais dos cânceres de pulmão ocorrem exclusivamente no grupo dos tabagistas. Claro, alguns tabagistas passam esse tipo de problema para as outras pessoas através do chamado fumante passivo, e algumas pessoas podem vir a desenvolver, uma minoria, o câncer de pulmão mesmo sem nunca ter fumado. O estágio 1 significa que a doença está limitada ao pulmão. E nesse estágio, o melhor tratamento é retirar a doença integralmente para que o paciente tenha uma chance muito boa de cura. Mas isso está reservado, infelizmente, para pacientes no estágio bem inicial da doença. O estágio 2, a doença já saiu um pouco do pulmão, atingindo pequenas ínguas que estão em volta do tumor. Esse tipo de paciente ainda tem bons resultados com o tratamento cirúrgico, e algumas vezes isso vai precisar ser acompanhado de tratamento complementar, como a quimioterapia ou a radioterapia. A partir do terceiro estágio da doença, em que o tumor já saiu do pulmão e atingiu ínguas fora do pulmão, esse estágio é o estágio crítico, porque na maioria das vezes há uma combinação de tratamentos, levando o paciente à cirurgia e também a tratamentos complementares como quimio e radioterapia. Alguns pacientes nesse estágio, dependendo da investigação que for feita e do alastramento da doença, vão ser apenas candidatos a tratamento quimio e radioterápico, alguns deles seriam combinados com cirurgia. O estágio 4 da doença significa que a doença já saiu do pulmão, já atingiu ínguas e já está em outra parte do corpo. São as chamadas metástases sistêmicas, que as pessoas costumam chamar de raízes e assim por diante. Esse tipo de paciente não há nenhuma indicação de tratamento cirúrgico e o tratamento seria apenas com quimio e radioterapia, infelizmente com uma chance de cura muito pequena. Os pacientes com doença avançada, seja localmente dentro do tórax ou à distância, são encaminhados para a radioterapia ou quimioterapia para poder minimizar os sintomas, ter um controle da doença e, em alguns casos, podem até obter cura. Mas a cura realmente em câncer de pulmão, sempre que possível, é o tratamento cirúrgico. Às vezes a necessidade, conforme o resultado das biópsias, de complementar com quimio e radioterapia para aumentar a chance de futuramente a doença não voltar no pulmão ou em outros lugares do corpo, que normalmente os outros lugares do corpo são cabeça, ossos e fígado, que são as estruturas que são mais afetadas por metástase, no qual o especialista tem que ficar atento, e por isso o paciente deverá fazer um controle com o seu oncologista, com o seu pneumologista, pelo menos por 5 anos. O tumor só poderá ser considerado curado se após 5 anos não tiver nenhuma manifestação, nenhuma recidiva local ou à distância. Em algum grupo selecionado de pacientes, hoje também é factível, já é realidade, que se fale em tratamento alvo, ou seja, aquele tipo de remédio que visa atacar somente a célula doente, preservando a célula boa do organismo. Tratamento-alvo, através de testes genéticos, podendo identificar de imediato quem é o grupo que vai ter benefício com essa medicação,
Isso vai trazer uma qualidade de vida melhor para pacientes que têm doença mais avançada, vamos dizer assim, e esse tipo de terapia está chegando cada vez mais de imediato após a cirurgia, também com o intuito de aumentar o índice de cura desses pacientes. As terapias-alvo, por definição, elas, dentro do quadro de câncer de pulmão, são feitas sob forma de comprimidos, na imensa maioria das vezes, com controle de efeitos colaterais também bastante satisfatórios, e nós estamos evoluindo para que isso esteja disponível para um número cada vez maior de pessoas dentro da nossa comunidade. O tratamento que se faz para câncer de pulmão hoje em Caxias do Sul e na região onde nós somos referência é um tratamento que se faz no mundo inteiro, não há diferença nenhuma sobre isso. Apenas o local e as estratégias. Mais recentemente nós temos usado uma tecnologia nova que é a cirurgia por vídeo, que é a videotoracoscopia, que nos permite com 3 ou 4 cortes de 1 a 2 centímetros fazer uma cirurgia minimamente invasiva, com menos chance de infecção, com menos tempo de internação, com melhor tempo de retorno ao seu trabalho, que é a ressecção pulmonar por vídeo, que já é usado em muitos países e no Brasil já nos grandes centros, e até mesmo aqui em Caxias do Sul nós já temos vários exemplos com sucesso esse tratamento. Medical TV, a vida e a medicina. Um grande professor da medicina do Rio Grande do Sul, chamado Mário Rigato, sempre dizia que o melhor tratamento do câncer de pulmão não é feito dentro dos hospitais. O melhor tratamento do câncer de pulmão é feito fora dos hospitais, orientando as pessoas a não fumarem e impedindo as pessoas a começarem a estabelecer o uso do cigarro. E esta ação, a meu ver, deve ser feita de maneira mais intensiva nos adolescentes, que é onde realmente se estabelece o início do contato com o cigarro, quando a personalidade da pessoa não está ainda formada, e ao não estar formada essa personalidade, o atrativo social e o atrativo da nicotina se combinam numa fórmula mortal. E a adesão ao cigarro começa nessa fase.